A chuva caía sem piedade sobre os telhados da pequena e pacata cidade de Vila Esperança, um lugar onde todos se conheciam e os segredos, acreditava-se, eram tão raros quanto tempestades daquela magnitude. Dentro da antiga igreja de paredes de pedra, o único som que competia com o tamborilar incessante das gotas no telhado era o virar suave das páginas de uma Bíblia gasta. Pastor Samuel, um homem de cabelos grisalhos e olhos que já haviam testemunhado meio século de alegrias e tristezas de seu rebanho, repassava o sermão do próximo domingo. Era uma noite como qualquer outra, um prelúdio para mais uma semana de rotina, fé e comunidade. Mal sabia ele que a paz daquela noite estava prestes a ser estilhaçada por uma batida fraca e desesperada na imensa porta de carvalho da igreja. De início, o pastor pensou ser um galho levado pelo vento, um som comum naquelas noites de tempestade. Mas a batida soou novamente, desta vez um pouco mais insistente, quase um arranhão de unhas na madeira antiga. Com um suspiro cansado, ele se levantou, ajeitando a estola sobre os ombros, e caminhou pelo corredor central, a luz fraca dos candelabros projetando sua sombra alongada sobre os bancos vazios. Ao girar a maçaneta pesada e fria, o vento uivante invadiu o santuário, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e uma figura pequena, encharcada da cabeça aos pés. Era Lucas, um menino de apenas 8 anos, conhecido por seu sorriso tímido nos cultos de domingo e por sua paixão por desenhar anjos nas margens dos folhetos da igreja. Mas o menino que estava ali, na soleira da porta, não tinha sorriso algum. Seus grandes olhos castanhos, normalmente cheios de uma curiosidade infantil, estavam arregalados de pânico. Seus lábios tremiam, roxos de frio, e seu corpo pequeno era sacudido por espasmos que não eram apenas da baixa temperatura. Ele agarrava a alça de uma mochila surrada como se sua vida dependesse daquilo. Aquela era a inconfundível imagem de uma criança que havia fugido de casa. "Lucas, meu filho, o que faz aqui a uma hora dessas, nessa chuva?" A voz do pastor era um misto de surpresa e preocupação paternal. Ele rapidamente puxou o menino para dentro, fechando a porta para barrar o caos da tempestade. "Você está congelando? Onde estão seus pais? Eles sabem que você está aqui?" O menino apenas balançou a cabeça negativamente, as lágrimas que brotavam de seus olhos se misturando com as gotas de chuva que escorriam por seu rosto pálido. Ele não conseguia formar palavras, apenas soluços entrecortados que rasgavam o silêncio da igreja. Pastor Samuel o envolveu em uma manta que guardava para os desabrigados e o guiou até seu escritório, um cômodo aconchegante nos fundos com cheiro de livros antigos e madeira polida. Sentou o menino em uma poltrona de couro macio e foi preparar um chocolate quente, na esperança de que o calor pudesse acalmar aquele pequeno coração assustado. Quando retornou com a caneca fumegante, Lucas havia parado de tremer, mas seu olhar continuava fixo em um ponto qualquer da estante de livros, como se visse algo que mais ninguém podia ver. Ele segurou a caneca com as 2 mãos, sentindo o calor se espalhar por seus dedos gelados. "Lucas", começou o pastor, com a voz mais suave que conseguiu. "Seus pais devem estar desesperados. Precisamos ligar para eles. O que aconteceu? Vocês brigaram?" O menino finalmente ergueu o olhar para o pastor. Havia uma profundidade ali, uma seriedade que não pertencia a uma criança de 8 anos. Ele tomou um pequeno gole do chocolate e, com a voz ainda embargada, disse as palavras que dariam início a uma noite de revelações chocantes. "Eu não posso voltar para casa, pastor, não agora. Eu preciso me confessar." O pastor Samuel franziu a testa. Confissão era um termo forte, geralmente usado por adultos atormentados por pecados e arrependimentos. Crianças pediam desculpas por quebrar um vaso ou por mentir sobre a lição de casa. Elas não fugiam no meio de uma tempestade para buscar a absolvição de um pastor. "Se confessar sobre o quê, meu filho? Sobre ter fugido? Deus entende. Seus pais vão entender. Eles só querem você seguro em casa." Lucas balançou a cabeça com uma veemência assustadora. "Não é sobre a fuga. A fuga foi necessária. É sobre o motivo. É sobre o que eu fiz e o que eu descobri." Ele se inclinou para a frente, a caneca tremendo em suas mãos, e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. "O senhor precisa me ouvir. O senhor é o único que pode entender. Mas tem que prometer que vai me ouvir até o fim. Promete?" Naquele momento,
Pastor Samuel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um calafrio que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Ele viu naqueles olhos infantis não a malícia de uma travessura, mas o peso de um fardo terrível. Ele sentou-se na cadeira à frente de Lucas, inclinou-se e, com a certeza de que estava prestes a cruzar um limiar do qual não haveria retorno, assentiu lentamente. Eu prometo, Lucas, conte-me tudo. O que sairia da boca daquela criança nos minutos seguintes não apenas faria o pastor chorar, mudaria para sempre a forma como ele via a fé, o perdão e a própria natureza do bem e do mal. O silêncio no escritório do pastor era profundo, quebrado apenas pelo som da chuva e pela respiração trêmula do menino. Lucas colocou a caneca de chocolate, agora meio vazia, na mesinha ao lado, como se precisasse das duas mãos livres para carregar o peso de sua história. Seus dedos pequenos se entrelaçaram em seu colo e ele fixou o olhar no tapete persa desgastado sob seus pés. O senhor conhece meus pais, não é, pastor Samuel? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. O pastor assentiu, um sorriso brando se formando em seus lábios. Claro que conheço, Lucas. Seu pai, Ricardo, é um dos homens mais respeitados da cidade, um engenheiro brilhante, sempre disposto a ajudar nos projetos da comunidade. E sua mãe, Helena, que mulher de coração bom. As flores que ela cuida no jardim da igreja são as mais bonitas que já vi. Eles são pessoas maravilhosas. Tenho certeza de que o amam mais do que tudo. Ele esperava que lembrar Lucas do amor de seus pais o confortasse, que talvez o fizesse perceber que qualquer que fosse o problema, seria perdoado. Mas a reação do menino foi o oposto do esperado. Uma sombra passou por seu rosto e ele balançou a cabeça lentamente. Sim, ele disse, e a palavra soou amarga, estranha vinda de uma criança. Eles são perfeitos. Todo mundo acha isso. Nossa casa é perfeita. Nossos jantares são perfeitos. Nossos sorrisos nos domingos na igreja são perfeitos. Mas é tudo uma mentira, pastor. Uma mentira grande e assustadora. O pastor Samuel sentiu um nó se formar em seu estômago. A palavra mentira, dita com tanta convicção por uma criança, tinha um peso esmagador. Ele se inclinou um pouco mais, a preocupação agora superando a curiosidade. Que tipo de mentira, Lucas? O que você quer dizer com isso? Foi então que a confissão de Lucas realmente começou, não com um ato, mas com um lugar. Na nossa casa tem uma porta, fica no porão. É uma porta de madeira escura, com uma fechadura de ferro grande e enferrujada. Meu pai me disse, desde que eu era bem pequeno, que eu nunca, jamais, em hipótese alguma, poderia chegar perto daquela porta. Ele dizia que lá dentro guardava ferramentas velhas e perigosas, produtos químicos, coisas que poderiam me machucar muito. A explicação parecia lógica. Muitos pais criavam regras para proteger seus filhos. Isso parece uma preocupação de um bom pai, Lucas. Ele só não queria que você se machucasse. Não. A voz de Lucas se elevou pela primeira vez, surpreendendo o pastor. Não era preocupação, era medo. Eu via nos olhos dele. Sempre que eu perguntava sobre o porão, o rosto do meu pai ficava pálido. Ele mudava de assunto na hora. E a minha mãe, ela ficava pior. Uma vez, minha bola de futebol rolou escada abaixo e parou perto da porta. Eu só fui buscar. Minha mãe me viu pelo corredor e soltou um grito, pastor. Um grito que eu nunca vou esquecer. Ela correu, me agarrou pelo braço com tanta força que doeu e me puxou para cima chorando. Ela não estava brava, estava apavorada. Ela me fez prometer, rezando, que eu nunca mais desceria aquelas escadas. Ela dizia, existem coisas que não foram feitas para serem vistas, meu filho. Prometa para a mamãe. O pastor ouvia, atônito. A imagem de Helena, a doce e serena Helena, agarrando o filho em pânico, não se encaixava com a mulher que ele conhecia. A história de Lucas começou a tecer uma tapeçaria de estranheza e pavor que desafiava a lógica. Com o tempo, continuou o menino, a voz agora mais firme, como se reviver a memória lhe desse uma estranha força. Eu comecei a reparar mais. A porta estava sempre trancada com um cadeado pesado. Mas às vezes, bem tarde da noite, quando eu acordava para beber água, eu ouvia meu pai descendo as escadas. Ele tentava não fazer barulho, mas o assoalho da nossa casa é velho. Eu ouvia o clique do cadeado se abrindo. Ele ficava lá embaixo por um tempo, às vezes minutos, às vezes mais de uma hora. E quando ele subia, ele sempre ia direto para o banheiro lavar as mãos.
Ele lavava as mãos por muito, muito tempo, e o cheiro, às vezes vinha um cheiro estranho de lá de baixo, um cheiro doce, mas ruim, como flores morrendo. Cada detalhe que Lucas fornecia era como um pequeno golpe de martelo contra a imagem que o pastor Samuel tinha daquela família. Ferramentas velhas não exigiam visitas noturnas secretas. Produtos químicos não produziam um cheiro de flores morrendo. O que estava acontecendo naquela casa? E o que você fez, Lucas? O que você confessou que fez? Perguntou o pastor, a voz tensa. Lucas respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Eu comecei a ficar obcecado, pastor. Eu precisava saber o que tinha lá. Não era só curiosidade de criança. Era como se uma voz na minha cabeça me dissesse que algo muito errado estava acontecendo debaixo dos meus pés, na minha própria casa. Eu sentia. Então, eu cometi meu pecado. Eu comecei a espionar meu pai. Eu observei por semanas. E eu descobri onde ele escondia a chave do cadeado. Ele a guardava num buraco minúsculo, atrás de um tijolo solto na lareira da sala. Era o último lugar que alguém procuraria. O planejamento, a frieza do método, era desconcertante vindo de um menino de 8 anos. Ele não era apenas uma criança curiosa. Ele era um investigador movido por uma necessidade desesperada de descobrir a verdade. Ontem à noite, ele continuou, e agora sua voz voltou a tremer. Meus pais foram a um jantar na casa do prefeito. Eles me deixaram com uma babá, a Sônia. Mas eu disse a ela que estava com dor de cabeça e que ia dormir mais cedo. Assim que ela se distraiu assistindo televisão, eu peguei uma lanterna no meu quarto. Fui até a lareira, tirei o tijolo e peguei a chave. Meu coração parecia que ia sair pela boca, pastor. Cada rangido da casa parecia um grito. Desci as escadas do porão devagar, um degrau de cada vez. Estava muito frio e úmido, e aquele cheiro estava mais forte do que nunca. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. O pastor Samuel estava na borda de seu assento, o corpo rígido de tensão, as mãos cerradas sobre os joelhos. Ele podia quase sentir o frio do porão, quase cheirar o odor doentio que Lucas descrevia. Ele havia se esquecido completamente da tempestade lá fora. O único mundo que existia era aquele escritório e a história aterrorizante que se desdobrava dentro dele. A chave, ela mal coube no cadeado de tanto ferrugem, disse Lucas, seus olhos agora fixos nos do pastor, prendendo-o em sua narrativa. Fiz muita força para girar, e fez um barulho alto, um claque que ecoou no silêncio. Fiquei parado por 1 minuto inteiro, esperando, achando que a Sônia tinha ouvido. Mas nada. Tirei o cadeado. A porta não tinha maçaneta, só uma argola de ferro. Eu segurei a argola com as 2 mãos. Estava gelada. Puxei com toda a minha força. Lucas parou de falar. A sala ficou em um silêncio absoluto. Ele olhava para o pastor com uma expressão de puro terror e súplica. Era o olhar de alguém que viu o impensável e agora precisava desesperadamente que outra pessoa acreditasse nele. Ele havia levado o pastor até a beira do abismo. E quando a porta finalmente se abriu, pastor, ele sussurrou e uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Foi que eu vi. Foi por isso que eu fugi. Porque o que tinha lá dentro não eram ferramentas, não eram produtos químicos. Era ela. Ela quem, Lucas? Pelo amor de Deus, me diga, quem estava lá? A voz do pastor Samuel era um fio, carregada de uma urgência que ele raramente sentia. Ele se preparou para o pior. Uma pessoa sequestrada, um parente doente escondido do mundo. Sua mente percorreu um catálogo de tragédias humanas, mas nenhuma delas o preparou para a resposta de Lucas. O menino não respondeu com um nome, mas com uma descrição. Uma descrição que, a princípio, pareceu não fazer sentido algum, apenas aprofundando o mistério a níveis insondáveis. Quando eu abri a porta, pastor, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro. Aquele cheiro de flores morrendo estava por toda parte, mas não era um cheiro de sujeira, era um cheiro limpo, limpo demais. Ele fez uma pausa, reunindo as imagens em sua mente infantil, tentando traduzir o choque em palavras. A luz da minha lanterna cortou a escuridão. Não era um porão normal, cheio de caixas e teias de aranha. Era um quarto de menina. O pastor piscou, confuso. Um quarto? Como assim, um quarto? Lucas assentiu, os olhos fixos, revivendo a cena. As paredes eram pintadas de um rosa bem clarinho. Tinha uma cama pequena com um edredom de princesas, perfeitamente arrumada, sem um único amasso. Ao lado da cama, uma mesinha de cabeceira branca,
com um abajur em forma de estrela. Havia uma estante cheia de bonecas de porcelana, todas sentadas em fila, olhando para a frente com seus olhos de vidro. Parecia que estavam me vigiando. No chão, um tapete felpudo em formato de nuvem. Tudo era perfeito. Perfeito e frio. Parecia um quarto de uma casa de bonecas, não um quarto de verdade. Não tinha poeira em lugar nenhum. Era como se alguém limpasse tudo, todos os dias. A descrição era surreal. Um quarto de criança impecavelmente mantido em um porão trancado a 7 chaves. A mente do pastor lutava para encontrar uma explicação lógica. Seria uma homenagem? Um memorial a uma criança perdida? E de quem era esse quarto, Lucas? Você sabe? O menino engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço magro. Eu não sabia no começo, mas depois eu vi as paredes. Elas estavam cobertas de desenhos. Desenhos de anjos, de flores, de famílias felizes, e em todos eles a mesma assinatura com uma letra de criança. Lia. E então eu vi as fotos. Havia porta-retratos por toda parte. Na estante, na mesinha, pendurados na parede. E em todas as fotos estava ela. Ela? Repetiu o pastor, a voz quase inaudível. Sim, confirmou Lucas. Uma menina, com o meu rosto. O impacto daquelas palavras atingiu o pastor Samuel como uma onda. Ele sentiu o ar faltar em seus pulmões. Como assim com o seu rosto, Lucas? A voz do menino era frágil, quebradiça. Ela era igual a mim, pastor. O mesmo cabelo castanho, só que comprido. Os mesmos olhos. O mesmo nariz. Ela usava vestidos, laços no cabelo, mas era eu. Éramos idênticos. Em uma foto, ela estava no colo da minha mãe, e eu estava do lado. Nós éramos bebês, nós dois, usando roupinhas iguais, uma azul e uma rosa. O pastor sentiu o mundo girar. Gêmeos. Ricardo e Helena tinham tido gêmeos. Ele, que era o conselheiro espiritual da família há quase uma década, que havia batizado Lucas, que os via todo domingo, nunca soube. Ninguém na cidade sabia. O segredo era absoluto, enterrado tão profundamente quanto aquele quarto no porão. Eu nunca soube que tinha uma irmã, continuou Lucas, o tom de descoberta ainda misturado ao horror. Eu andei pelo quarto. Parecia que eu estava profanando um lugar sagrado. Abri o guarda-roupa. Estava cheio de vestidos pequenos, todos passados e pendurados. Abri uma gaveta. Estava cheia de laços de cabelo, organizados por cor. Parecia que a dona do quarto ia voltar a qualquer momento. Foi numa caixinha de música em cima da cômoda que eu encontrei. Uma caixinha de madeira com uma bailarina na tampa. Dentro não tinha joias. Tinha 2 pulseiras de hospital, daquelas de recém-nascido. Uma tinha o meu nome, Lucas. A outra tinha o dela, Lia. E embaixo delas tinha um papel dobrado, um atestado de óbito. Nesse ponto, o pastor já não conseguia esconder sua própria angústia. Ele levou a mão à boca, o coração pesado de uma dor que ele não esperava sentir. Uma criança morta. Lia, a irmã gêmea que Lucas nunca conheceu. A dor de Ricardo e Helena, antes incompreensível, agora tomava uma forma trágica e monumental. O quarto era um santuário, um mausoléu construído para negar a morte, para manter um fantasma vivo. Ela morreu no berço, pastor, poucos dias depois que nós nascemos. Está escrito no papel. Morte súbita. Lucas fungou, limpando o nariz com as costas da mão. Meus pais, eles nunca superaram. Eles esconderam a existência dela de todo mundo e construíram aquele lugar para fingir que ela ainda estava aqui. O choro que o pastor segurava, finalmente, começou a se formar em seus olhos. A dor daqueles pais era inimaginável. Perder um filho era o maior dos pesadelos, e eles haviam transformado seu luto em um segredo doentio, um ritual diário de negação. A confissão de Lucas, o seu pecado, foi ter descoberto a ferida incurável de sua família. Lucas, meu filho, começou o pastor, a voz embargada. Isso é uma tragédia terrível. O que seus pais fizeram foi por amor. Um amor que a dor transformou em algo diferente. Mas você não pecou ao descobrir isso. Você apenas encontrou a verdade. Mas Lucas balançou a cabeça violentamente, o pânico retornando aos seus olhos com força total. Não, pastor, o senhor não entende. Não foi por isso que eu fugi. Não foi só porque eu descobri que tinha uma irmã morta. Foi pelo que eu encontrei em cima da cama. Foi o que eles iam fazer comigo. A respiração do menino ficou ofegante.
Em cima da cama, em cima daquele edredom de princesas, tinha uma roupa nova, um vestido branco muito bonito, do meu tamanho. Ao lado do vestido, tinha uma peruca, de cabelo comprido, castanho, igual ao da Lia nas fotos, e um bilhete. Era a letra da minha mãe. Ele fechou os olhos com força, como se a imagem o queimasse por dentro. O bilhete dizia: para a nossa querida Lia, o seu aniversário está chegando. Logo você estará completa de novo. O ar gelou no escritório. As palavras ecoaram na mente do pastor Samuel, cada uma caindo como um pedaço de gelo em seu coração. Logo você estará completa de novo. O vestido, a peruca, do tamanho de Lucas. A verdade, a horrível e impensável verdade, o atingiu com a força de um raio. Não era apenas um memorial. A loucura nascida do luto havia dado um passo além. Eles não estavam apenas preservando a memória de Lia. Eles estavam se preparando para trazê-la de volta, usando o único filho que lhes restou. Lucas não era mais Lucas para eles. Ele era a metade sobrevivente de um todo que eles estavam desesperados para reconstruir. Ele era a tela em branco sobre a qual eles pintariam a imagem de sua filha morta. Foi nesse instante que o pastor Samuel desabou. As lágrimas que ele segurava rolaram por seu rosto enrugado, quentes e pesadas. Ele não chorava apenas pela morte de Lia. Chorava pela agonia de Ricardo e Helena, um casal cuja dor os havia transformado em monstros gentis. Chorava pela inocência roubada de Lucas, um menino que descobriu não apenas que tinha uma irmã, mas que estava sendo lentamente apagado para que o fantasma dela pudesse viver. O pastor olhou para a pequena criança à sua frente, encharcada, aterrorizada e completamente sozinha, e chorou como não chorava há anos. A confissão de Lucas não era sobre desobediência. Era um grito de socorro de uma alma que estava sendo assassinada em nome do amor. As lágrimas do pastor Samuel cessaram, mas a dor permaneceu, gravada em cada linha de seu rosto. Ele se levantou, caminhou até Lucas e se ajoelhou diante da poltrona, colocando suas mãos grandes e quentes sobre os ombros pequenos e trêmulos do menino. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucas, querendo que a criança visse não a piedade, mas a crença absoluta. Lucas, olhe para mim, disse ele, a voz firme, apesar da tempestade de emoções em seu peito. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está louco. Você não imaginou nada disso. O que você viu é real e o seu medo é justo. Você foi a criança mais corajosa que eu já conheci em toda a minha vida. Corajoso por buscar a verdade e mais corajoso ainda por fugir para se salvar. A validação naquelas palavras foi como um bálsamo para a alma ferida de Lucas. Pela primeira vez naquela noite, o terror em seus olhos deu lugar a um vislumbre de alívio. Ele não estava sozinho em seu segredo. Alguém finalmente acreditava nele. Enquanto o pastor confortava o menino, sua mente trabalhava em um ritmo febril, revirando anos de memórias, de conversas, de sorrisos e de interações com Ricardo e Helena. E agora, sob a luz terrível da revelação de Lucas, tudo adquiria um novo e monstruoso significado. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas e sem sentido, começaram a se encaixar com uma precisão assustadora. Ele se lembrou de uma conversa com Helena há cerca de um ano no jardim da igreja. Ela elogiava a beleza de Lucas, dizendo: ele tem traços tão delicados, pastor. Um rosto de anjo. Às vezes eu penso que ficaria lindo de cabelo comprido. Na época, ele interpretou como um comentário materno casual. Agora, a lembrança o enojava. Ela não estava vendo o filho, estava vendo a filha que perdeu. Ele se lembrou das sessões de aconselhamento com Ricardo, que o procurava esporadicamente, falando de um sentimento de vazio, de uma incompletude em sua família. O pastor o aconselhou a se concentrar nas bênçãos que tinha em seu filho maravilhoso. Ricardo sorria, concordava, mas seus olhos permaneciam distantes. Numa das últimas conversas, ele havia dito algo que agora ecoava na mente do pastor como um alarme de incêndio. A verdadeira fé, pastor, é sobre restauração, é sobre tornar inteiro aquilo que foi quebrado. Samuel pensou que ele falava de sua alma, de sua conexão com Deus, mas ele falava de sua família. Ele falava de transformar um em dois, de apagar Lucas para restaurar Lia. O plano deles não era um impulso de momento, era uma teologia distorcida, uma filosofia doentia nascida do luto
que vinha sendo cultivada há anos. Pastor! A voz de Lucas o trouxe de volta ao presente. O que vai acontecer agora? O menino, sentindo-se seguro, começou a compartilhar mais. Às vezes, minha mãe me chama de Li. Ela fala baixinho, e quando eu digo, "O quê, mãe?", ela balança a cabeça e diz, "Nada, meu amor." Chamei o Lucas, mas ela chamou. Eu ouvi. Ele também se lembrou de seu pai, que o ensinava a montar quebra-cabeças complexos e a jogar xadrez, mas que também, de vez em quando, trazia para casa uma boneca para uma prima que mora longe e pedia para Lucas cuidar dela por uns dias, pentear seus cabelos, arrumar seu vestido. Cada lembrança era uma pequena pincelada na pintura macabra de sua vida, o retrato de uma criança sendo preparada para um papel que ele nunca soube que existia. O pastor Samuel se levantou e começou a andar de um lado para o outro no escritório apertado, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Ele estava diante do maior dilema moral de sua vida. Seu dever pastoral era cuidar de todo o seu rebanho, e isso incluía Ricardo e Helena. Eles não eram criminosos comuns, eram duas almas devastadas pela dor, perdidas em um labirinto de loucura. Entregá-los à polícia seria o mesmo que condená-los a um inferno público, destruir o que restava deles e criar um escândalo que marcaria a cidade para sempre. Eles precisavam de ajuda psiquiátrica, de compaixão, de um tratamento que a lei talvez não oferecesse. Mas seu dever primordial, seu juramento a Deus, era proteger os inocentes, os cordeiros. E Lucas era o cordeiro mais vulnerável que ele já havia encontrado, prestes a ser sacrificado no altar da dor de seus próprios pais. Não havia escolha, não de verdade. A segurança da criança vinha em primeiro lugar, acima de tudo, acima da reputação da família, acima da paz da cidade, acima de seu próprio conforto. Ele parou de andar e olhou para Lucas com uma determinação de aço. O que vai acontecer agora, Lucas, é o seguinte: você não vai voltar para aquela casa. Não hoje, não amanhã, não até eu ter certeza absoluta de que você está seguro. Esta igreja, esta casa de Deus, é um lugar de refúgio. E a partir deste momento, você está sob a minha proteção. Você me entende? Ninguém vai te fazer mal aqui. Ninguém vai te transformar em alguém que você não é. Ele estendeu a mão para Lucas. Vou ligar para o conselho tutelar pela manhã. Vou contatar uma pessoa de confiança, uma psicóloga infantil, que pode nos ajudar a entender a melhor forma de proceder. E eu mesmo falarei com seus pais. Mas por esta noite, este lugar é o seu santuário. Lucas, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Ele se levantou e segurou a mão do pastor. A mão grande e enrugada envolvendo a sua, pequena e fria. Naquele aperto de mão, uma aliança foi selada. A aliança entre a inocência aterrorizada e a fé protetora. O pastor o levou para um pequeno quarto de hóspedes nos fundos da casa paroquial. Um lugar simples, mas limpo e quente. Ele encontrou um pijama antigo de seu próprio filho, já crescido, e deu para Lucas vestir. Vê-lo com as roupas grandes e folgadas reforçou sua vulnerabilidade e a resolução do pastor se solidificou ainda mais. Ele o colocou na cama e o cobriu, como um pai faria. Tente dormir um pouco, meu filho. Eu estarei bem aqui na sala. Você está seguro. Lucas assentiu, os olhos já pesados de exaustão física e emocional. A tempestade em sua alma começava a se acalmar, embalada pela promessa de segurança. O pastor voltou para seu escritório, fechando a porta suavemente. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. Ele olhou para o telefone em sua mesa, sabendo que a parte mais difícil ainda estava por vir. A confrontação, a explosão, a dor que ele teria que infligir para poder curar. Ele sentou-se em sua cadeira, o silêncio da noite agora preenchido não pelo som da chuva, que havia diminuído, mas pelo som alto e claro de seu próprio coração batendo. Foi então que um som cortou a quietude, um som que ele temia e esperava. Do lado de fora, na rua deserta, o brilho de faróis de carro varreu a sala, projetando sombras dançantes dos vitrais nas paredes. As luzes se apagaram, o som de um motor sendo desligado, e, em seguida, o clique inconfundível de uma porta de carro se abrindo. Eles haviam chegado. A busca por seu filho desaparecido os havia levado ao único lugar que ainda representava a esperança em Vila Esperança, a igreja. A noite estava longe de acabar. A verdadeira tempestade
Estava prestes a começar na porta do santuário. O pastor Samuel respirou fundo, sentindo o peso de cada alma envolvida naquela noite. Ele caminhou com passos firmes e deliberados para fora de seu escritório, atravessando o corredor escuro da igreja até a grande porta de carvalho. Antes de girar a maçaneta, ele fez uma oração silenciosa pedindo por sabedoria, força e, acima de tudo, compaixão. Ao abrir a porta, ele se deparou com os rostos de Ricardo e Helena, contorcidos pela angústia e pelo pânico. Helena tinha os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, e Ricardo, sempre tão composto e forte, parecia um homem quebrado, a chuva grudando seus cabelos na testa, o desespero estampado em cada traço. "Pastor!" exclamou Helena, a voz rouca. "Graças a Deus o senhor está aqui. O Lucas, ele sumiu. Nós já procuramos por toda parte. Ligamos para os amigos. Ele não está em lugar nenhum." O pastor os observou por um momento, vendo neles não os monstros da história de Lucas, mas dois pais apavorados. "Ele está aqui", disse Samuel, a voz calma e baixa, cortando o desespero deles como uma faca. "Ele está seguro e está dormindo. Entrem, por favor." Um suspiro coletivo de alívio escapou do casal, mas foi rapidamente substituído pela confusão ao verem a expressão grave no rosto do pastor. Ele não os levou para o quarto onde Lucas dormia, mas os guiou para seu escritório, o mesmo lugar onde a terrível verdade havia sido revelada momentos antes. Ele fechou a porta, criando uma bolha de silêncio e confronto. "Ele veio até mim, Ricardo, Helena. Ele fugiu no meio da tempestade porque estava com medo. Um medo que nenhuma criança deveria sentir dentro de sua própria casa." Ricardo franziu a testa, uma ponta de indignação em sua voz. "Medo? Medo de quê? Nós o amamos mais do que tudo. Deve ter sido um pesadelo, uma briga boba." Foi então que o pastor Samuel, com o coração pesado, pronunciou o nome que era ao mesmo tempo a chave e a arma para aquela situação. "Ele não fugiu por causa de um pesadelo, Ricardo. Ele fugiu por causa de Lia." O nome pairou no ar, pesado, denso, e o efeito foi imediato e devastador. Helena soltou um gemido agudo, como se tivesse sido fisicamente golpeada, e levou as mãos à boca, o corpo começando a tremer. Ricardo empalideceu, a fachada de pai preocupado se desfazendo para revelar uma máscara de choque e fúria impotente. O que ele lhe disse?" Ele gaguejou. "Ele me disse a verdade", continuou o pastor, a voz cheia de uma tristeza infinita. "Ele me falou do quarto no porão, o santuário, o memorial que vocês construíram para a filha que perderam e que nunca contaram a ninguém, nem mesmo ao irmão gêmeo dela." As defesas de Ricardo ruíram. Ele desabou na cadeira em que Lucas estivera sentado, a cabeça entre as mãos. Helena, por sua vez, começou a soluçar incontrolavelmente, um choro profundo e antigo, o som de 8 anos de luto reprimido vindo à tona de uma só vez. "Nós só queríamos mantê-la viva." Ela chorou por entre os soluços. "Era a nossa menina, nossa pequena Lia. Não era justo que ela fosse tirada de nós. O quarto era a única maneira de ainda tê-la por perto, de cuidar dela." "E o Lucas?" perguntou o pastor, a voz suave, mas a pergunta cortante. "Onde Lucas se encaixava nesse cuidado, Helena? Ele me falou do vestido, da peruca, do bilhete." Ricardo ergueu a cabeça, os olhos injetados de lágrimas e de uma convicção delirante. "O senhor não entende. Não era para machucá-lo, era para honrá-la. O aniversário deles estava chegando. Seria uma forma de tê-la conosco, de tornar nossa família inteira novamente, apenas por um dia. Lucas é forte e ele entenderia. Ele a ama também, mesmo sem saber." O pastor Samuel se levantou, a autoridade de décadas de sermões e aconselhamentos pesando em sua voz. "Não, Ricardo. O amor não apaga uma pessoa para dar lugar a outra. O amor não pede a um filho vivo que se torne o fantasma de sua irmã morta. O que vocês estavam fazendo, em sua dor insuportável, não era amor. Era uma profanação. Vocês estavam roubando a alma do seu filho, a identidade que Deus lhe deu, para preencher o vazio em seus corações. Deus lhes deu um filho, Lucas. Não uma tela em branco para vocês pintarem o rosto de Lia." As palavras do pastor eram duras, mas necessárias. Eram a tempestade da verdade que precisava varrer a névoa de loucura que havia se instalado naquela família. Ele se sentou na beirada de sua mesa, olhando para o casal desfeito,
Eu amo vocês. Como pastor e como amigo, eu sofro com a dor de vocês. Mas meu primeiro dever é proteger aquela criança que dorme no outro quarto. E é por isso que Lucas não voltará para casa com vocês esta noite. A declaração foi final, inegociável. Amanhã, eu mesmo acionarei o conselho tutelar. Lucas precisará de um lugar seguro para ficar. E vocês dois, vocês precisam de ajuda. Ajuda profissional e espiritual para finalmente fazerem o luto que adiaram por 8 anos. Para aprenderem a honrar a memória de Lia, sem destruir a vida de Lucas. Eu estarei com vocês em cada passo desse caminho, se me permitirem. Mas o caminho começa com essa separação. O amanhecer que se seguiu àquela noite tempestuosa não trouxe apenas a luz do sol, mas o início de uma longa e dolorosa jornada de cura. Lucas foi temporariamente acolhido por tios que mal sabiam de sua existência, e sob os cuidados de uma terapeuta e do amparo incansável do pastor Samuel, ele começou a redescobrir quem era. Ele era Lucas, um menino que gostava de futebol, de carrinhos e que desenhava super-heróis, não apenas anjos. Ele aprendeu sobre sua irmã Lia, não como um fantasma a ser temido ou um papel a ser preenchido, mas como uma parte triste e real de sua história, uma estrelinha no céu que ele podia amar à distância. Ricardo e Helena, confrontados com a realidade de suas ações, iniciaram um tratamento psiquiátrico intensivo. O caminho foi árduo, cheio de recaídas, de lágrimas e de uma culpa avassaladora. O quarto no porão foi desmontado, cada objeto guardado com o devido ritual de despedida, transformando o mausoléu em uma memória saudável. A história de Lucas, do pastor e de sua família, não é apenas um relato sobre um segredo sombrio. É uma profunda meditação sobre o luto e suas garras poderosas. Ela nos mostra como a dor, quando não enfrentada, quando não processada, pode se transformar em um monstro que devora tudo ao redor, inclusive as pessoas que mais amamos. O amor de Ricardo e Helena por sua filha era puro, mas se tornou tóxico ao negar a realidade da perda. Eles se apegaram tanto ao fantasma do passado que se esqueceram de abraçar o milagre do presente, encarnado em seu filho vivo. Esta história nos força a perguntar: até que ponto o amor pode ir antes de se tornar posse? Até que ponto a memória pode ser honrada antes de se tornar uma prisão? A confissão de Lucas naquela noite chuvosa foi mais do que um pedido de socorro. Foi um ato de afirmação. A afirmação de sua própria existência. Ele não confessou um pecado de desobediência. Ele confessou seu desejo de viver, de ser ele mesmo. E o pastor, em sua sabedoria e compaixão, não chorou apenas pela tragédia, mas talvez também pela beleza aterrorizante daquela pequena alma lutando por sua identidade. A verdadeira lição aqui é que a cura, muitas vezes, não vem do esquecimento, mas da aceitação corajosa da verdade, por mais dolorosa que seja. Foi preciso a coragem de um menino de 8 anos e a fé de um pastor para trazer a luz a uma escuridão que se disfarçava de amor familiar. E nessa luz, ainda que fraca e trêmula, havia finalmente a promessa de um novo começo para todos.